Lucas 10, a partir do 38. Você que achou, dê uma glória a Deus. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Amém. Podeis assentar? Irmãos, Jesus e essa família, eles tinham uma relação muito amigável. Jesus, ele era amigo dos três irmãos: Marta, Maria e Lázaro. O que acontece é que a gente vai vendo sobre Jesus e essa família, nós vamos ver em outro relato que ele estava sentado com Lázaro. Ele estava sentado com Lázaro e comia, e conversava, e bebia. O que acontece é que quando a gente senta com alguém e vai comer, e vai beber, vai ficar conversando, nós estamos tendo um momento não só de comunhão, mas de alegria. Lázaro, a gente pode até dizer que Lázaro representava a alegria. Maria era uma mulher que ela tinha uma relação com Jesus de devoção muito grande. Ela estava sempre ali pertinho de Jesus, queria ouvir os ensinamentos. Tem um episódio que ela vai pegar um nardo puro que valia o salário anual. Pega o seu salário, multiplica por 12 e você vai ter uma ideia mais ou menos, só para ilustrar o valor daquele nardo. E ela vai ungir a Jesus, como ofertando em adoração a Jesus. E a Marta, ela vai representar uma outra questão. Muitas das vezes, não uma crítica, só uma observação, a gente vai ouvir que Marta, ela estava sem direção. A questão não é que Marta estava sem direção. Acontece que Marta agora, ela está recepcionando Jesus na sua casa. E a cultura da época, daquele lugar, dizia então, que quando você recebia alguém na sua casa, que era bem-vindo por você, você tinha que preparar um alimento, ou melhor dizendo, alimentos. Então você tinha que fazer semelhante a um prato de entrada, um prato principal e a sobremesa, só para a gente ilustrar aqui. Por isso que Marta estava lá, sei que não existia, mas vamos contemporaneizar um pouquinho. Marta estava no fogão, cheio de panela, tudo que é boca do fogão ocupada por panela. Só que Jesus está ensinando. E Marta está na cozinha. Maria vai sair da cozinha e vai ficar aos pés de Jesus. Lázaro está lá também. Marta vai se indignar com sua irmã e vai perguntar: Senhor. E ela vai até mesmo se indignar com Jesus. Não te importas que minha irmã me deixou sozinha lá? O que acontece é que Marta, ela não estava errando aqui. Ela não estava errando no seu coração, ela estava errando aqui no seu entendimento. Porque ela queria fazer o melhor para o Senhor, segundo o que lhe foi ensinado. Ela aprendeu que era assim que tinha que fazer. Peraí, se eu estou recebendo alguém importante, Jesus é importante para mim, então eu tenho que preparar aqui vários pratos para ele. E Jesus está dizendo: Marta, Marta, você quer preparar um monte de coisa. Prepara só aí um pratozinho
Mas o mais importante é que você esteja aqui, para que você possa ser direcionado agora no caminho certo. Não dentro de tudo que você aprendeu na sua caminhada religiosa e cultural até hoje. O que acontece é que Jesus estava tratando aquela família como um todo. E Jesus está aqui para tratar a nossa vida como um todo, porque Ele está aqui para tratar a gente como Maria, ou seja, a nossa parte Maria na nossa vida, a parte da nossa adoração e devoção a Ele. De adorar a Ele mesmo quando a gente tem que abrir mão de coisas valiosas para a gente. A parte da gente ter, a parte Lázaro da nossa vida, que é a gente adorar o Senhor com alegria. Está tudo ruim, mas você adora o Senhor com alegria. E a nossa parte, Marta, que é a parte do serviço. Porque às vezes a gente quer servir ao Senhor dentro daquela palavrinha que você já conhece que eu ensinei, a axiologia. A gente quer servir o Senhor dentro da nossa tradição, da nossa herança cultural e religiosa. E o Senhor está dizendo: ei, me sirva, trabalhe para mim, mas não esqueça de sentar aqui perto, porque eu estou aqui para direcionar você no caminho certo. Jesus tratou essa família não só amigavelmente, mas tratou como Senhor e Salvador dessa família. E no momento de maior dificuldade dessa família, que foi a morte de Lázaro, ele está lá, calma, está tudo ruim, mas daqui a pouco o defunto ressuscita. Talvez esteja muita coisa ruim na sua vida, ou então uma simples área, mas tenha turbado a sua mente, o seu coração. E Jesus está dizendo: calma, porque eu estou tratando para fazer um milagre na sua vida. Amém? Você crê nessa palavra? Então bata a palma e glorifica o nome do Senhor. Duas coisas que a gente faz. Hoje foi dia de agradecimento. Então a gente agradeceu, glória a Deus, e oramos, né? Uma oração tremenda, e a gente vai receber, amém? Saia daqui com fé que você vai receber. O que for orado aqui, a gente vai receber. Deus vai começar a fazer. Então a gente ora. Quando não é dia de agradecimento, a gente ora por causas. Então, sempre que você tiver uma causa, venha, traga a sua causa, venha. A gente tem prazer em orar por ela. E a outra coisa que a gente faz é ler. A gente lê a palavra juntos. A gente já leu o livro de Gênesis e agora a gente está lendo o livro de Mateus. Então são duas coisas que a igreja moderna tem esquecido de fazer: orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia. Jesus falou: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos ensino, ou seja, a Bíblia. A palavra que ele deixou para nós, que ele ensinava, está aqui na Bíblia. Então é por isso que a gente lê. Amém? E orar, você vai ver aqui que eu vou ler hoje, a gente vai ler o capítulo 21, você vai ver exatamente o que Jesus estava querendo dizer em relação à oração. A gente já leu Jesus instruindo os discípulos sobre oração, lá no início, no capítulo 5 e 6, Jesus ele faz instruções sobre oração, esmola, jejum, né? E hoje a gente vai ver Jesus já na reta final dele. Hoje eu vou ler só o 21, porque agora a gente vai pausar mais o livro, porque a gente está entrando na parte final do livro, e aí tem uns detalhes aí para a gente, né? Diz assim, olha: quando se aproximaram, Mateus capítulo 21, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. Se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carne. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre eles Jesus montou. A maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho. Os outros cortavam ramos de árvores e espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam diante dele, como as que seguiam, clamavam:
Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta, Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levanta-te e joga-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Jesus entrou no templo, e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes, os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade eu faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiram entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não fui. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo, os publicanos e as prostitutas entrando no reino de Deus, estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram
um e mataram o outro, e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos, em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhe o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará ele aos lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. Embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Amém? Amém. O capítulo 21 é um capítulo já de reta final do livro de Mateus. A coisa começa a ficar feia nesse capítulo 21. Na verdade, desde o capítulo 17, capítulo 15 aproximadamente, Jesus já vem preparando os discípulos para o final dele, a morte e a ressurreição. E agora Jesus ele faz a famosa entrada triunfal. O capítulo começa narrando a entrada triunfal de Jesus, conforme o profeta já havia escrito no livro dele. Ele entraria em cima de uma jumenta, humildemente chegaria, né? Jesus sempre foi muito humilde. Jesus mandou lá buscar um jumentinho para ele poder entrar. Podia ser um cavalo alado, com asa, imagina, hein? Se ele estalasse o dedo de Pégasus, né? Se ele estalasse o dedo, Deus não tem poder para vir um Pégasus, que a gente acha, né? É mito, mas se estalasse o dedo, ele vinha sobre os anjos, que é melhor do que um cavalo, não é isso? Mas ele manda buscar um jumentinho. E as pessoas começaram a jogar as capas no chão, colocar as capas no chão, e para que o rei entrasse. E aquilo começou a incomodar os fariseus, porque ele estava chamando mais atenção do que a religião forte da época, que era o farisaísmo. Os fariseus pertenciam a um grupo religioso muito forte. Era um dos 3 grupos mais fortes. Eram os fariseus, os saduceus, e os outros eram os... Quem eram os outros? Eram os fariseus, os saduceus, os zelotes. Os zelotes de todos eram os mais... Não, era o revolucionário. Mas não tinha, a quantidade de fariseus era maior. Os fariseus eram aquela igreja que tu encontra em todo lugar, todo esquema, para ter ideia. Os saduceus eram aqueles segundões, o problema deles é que eles negócio de ressurreição, eles acreditavam, eles não tem ressurreição, né? Eles me faziam uma mistureba danada. Então, Jesus começou a incomodar essa turma, porque ele começou a chamar a atenção. Jesus ele entra no templo, e ele começa a limpar o templo. Jesus começa a botar a casa em ordem. Ele expulsa os mercadores do templo, ele expulsa os caras que estavam cambiando. O templo se tornou um lugar de câmbio. Para você entender, quando ele fala da mesa dos cambistas, era troca de moeda. A casa de Deus tinha virado uma bagunça. A casa de Deus tinha virado uma bagunça. A casa de Deus tinha virado uma bagunça. Os cambistas trocavam moeda, porque aquele lugar ali era um lugar de encontro. Então os caras vinham de fora, de outras províncias, de outras cidades, de outras nações, ele vinha com a moeda dele. Mas para comercializar ali no Império Romano, ele tinha que trocar pela moeda de Roma. Então os cambistas ficavam dentro do templo para trocar. E aí, aonde tem câmbio, tem comércio. É a lógica. Aonde tem câmbio, tem comércio. Porque os caras pensavam, se eu aparecer na frente dele primeiro, com a mercadoria que ele quer, ele vai trocar a moeda ali, e ele já vai vir comprar na minha mão.
Era mais rápido. E aí Jesus entra e derruba a mesa, bota todo mundo para correr. E aí ele afirma mais outra passagem que diz que a minha casa será chamada casa de oração. Está escrita do outro profeta. E aí as crianças dali, Jesus ele está chamando a atenção. As crianças gritavam, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito o rei Davi, bendito. Todo mundo reconhecia em Jesus a presença de Deus. E aí os fariseus chegam para ele e falam assim, olha, você não está ouvindo o que as crianças estão gritando? Ele fala, da boca dos pequeninos vem o perfeito louvor. Eu já havia falado aqui que são os pequeninos. O reino do céu é dos pequeninos. O reino do céu é para os pequeninos. A gente falou disso aqui semana passada. E aí Jesus está vindo e eles de repente desafiam Jesus. Eles falam assim, escuta, com que autoridade você faz isso? Porque aí Jesus limpou a casa e começou a ensinar no tempo. Jesus começou a pregar. E quando Jesus ensinava, era um negócio fora do comum. Porque ele falava, a gente vai ler isso em outras passagens, ele falava como quem tinha autoridade. Na verdade, o que essa passagem quer dizer? Ele falava como um profundo conhecedor. E ele era um profundo conhecedor. Porque Jesus participou de tudo aquilo que tinha acontecido. Estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, desde a eternidade. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então ele estava lá, os três estavam juntos. Os três desceram, eu creio que os três desceram aqui na visita para Abraão, para atacar fogo lá em Sodoma e Gomorra. Os três andavam juntos, então Jesus conhecia aquilo. Ele não ensinava de um livro que ele leu, ele não ensinou de uma pesquisa que ele fez. Ele ensinou daquilo que ele viu, daquilo que ele vivenciou, daquilo que ele conduziu, como Deus. Então ele tinha autoridade. Aí os fariseus viraram para ele e falaram assim, com que autoridade você faz isso aí? E aí ele falou, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Com que autoridade, o batismo de João, qual era a autoridade? Era a vinda de Deus ou a vinda dos homens? Era coisa de Deus ou era coisa dos homens? Se vocês me responderem, eu respondo para vocês com que autoridade eu faço isso. Eu ensino. E aí os caras se reuniram e falaram, pô, ele botou a gente numa saia justa. Ele botou a gente numa sinuca de bico. Se a gente falar que é de Deus, ele vai jogar na nossa cara que a gente nunca acreditou e que a gente matou o cara. A gente não pode falar que é de Deus, mas se a gente falar que é dos homens, a multidão garra a gente. Porque a galera ficou toda, né? Jesus jogou isso aí na frente da multidão. Então a galera já, né? Imagina, o pessoal já cercando, né? Tipo, bom, por que eles não responderam? Eles viram que eles estavam no lençol, olhou para o lado, não, é melhor a gente estar no chão sem braço. Tem sempre um frouxo no meio, sabe disso? Tem sempre um frouxo no meio. Tem sempre um fala assim, deixa eu falar um negócio para vocês, o negócio está esquisito aí. Olha lá aquele rapaz ladrão, não, está com um pedaço de pau na mão, não vai ficar bom pra gente não. Aí eles falaram, bom, tem que Jesus, a gente não sabe. Imagina aquele a gente não sabe com a cara mais de lavada do mundo. Né? Jesus, a gente não sabe. Aí ele falou, então também não vou responder a vocês. Só que antes, Jesus faz uma coisa tremenda, só com os discípulos. Jesus passa, vê uma figueira, e Jesus teve fome. E quando Jesus chega na figueira, não tem fruto, Jesus ordena e ela seca. E os discípulos ficam maravilhados. Na verdade, Jesus estava querendo falar para eles, os fariseus. Eles ficam maravilhados com o sobrenatural da figueira secar na mesma hora. E aí Jesus explica para eles, olha, isso aqui é uma besteira. Se vocês tiverem fé, vocês vão fazer isso aqui a hora que vocês quiserem. E ainda vão fazer mais. Vocês vão pegar isso aqui, mandar esse monte sair daqui, ir para lá e ele vai. Tudo que vocês pedirem em oração, crendo, recebereis. Não sou eu, pastor Alex, que falei. Está aqui. Mas essa figueira representa exatamente os fariseus. Aí Jesus propõe duas parábolas. Jesus propõe duas parábolas. Mas a segunda é o resumo de tudo. Jesus vira e fala assim, olha, um determinado homem, senhor de posses, Deus, comprou uma vinha, uma terra, cercou, ou seja, preparou o seu espaço, cultivou esse espaço, plantou vinhas, cultivou, fez um lagar. O lagar é o local para a produção de vinho, alegria. Quando Deus preparou essa terra e plantou a gente nela e disse, dominai, Ele queria que nós fôssemos alegres. Fala isso para o seu irmão. Ele queria que você fosse alegre.
pôs no meio uma torre de vigia. Cuidado. Deus, Ele tem cuidado de nós. Desde o princípio. E arrendou essa terra a alguns homens, ou seja, entregou essa terra que ele preparou, essa que a gente viu, entregou para alguns homens, sob responsabilidade deles, para que ele fosse viajar para outro país, e quando ele viesse no seu tempo, ele achasse o fruto no tempo certo, coisa que a figueira que secou não tinha, fruto no tempo certo. Fala para o seu irmão, dê fruto no tempo certo. Dê fruto no tempo certo. Agora fala outra coisa para ele. Já passou da hora da gente dar fruto. Fala isso para ele. A gente precisa dar fruto. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Deus dá fruto em tempo e fora do tempo. Então a gente tem que produzir fruto em tempo e fora do tempo. Mas amém. E aí ele mandou os servos dele, mandou 3 servos, coitado de lá. De primeiro ele mandou 3. Vai lá porque chegou a época de colher os frutos daquela terra. E aí vem os 3. Por que 3? Não sei, tudo bem. Aí chegam os 3 servos, eles agarraram o servo, deram pau no servo, já matou um, jogou o outro, despedaçou, né? Matou os 3. Aí o que o dono fez? Falou, não, vou mandar mais gente, eu vou mandar mais profetas, eu vou mandar mais pastores, eu vou mandar mais gente, mais obreiro, a seara é grande. E aí mandou. E os caras foram lá e mataram todo mundo que veio. E aí o dono da terra fala assim, não é possível, todo mundo que eu mando lá eles matam. Eu vou mandar meu filho. Cara, tem coincidência, não? Quem que você acha que é esse dono da terra? Precisa do pastor Alex para apertar a tecla, sabe? Não precisa. Vou mandar meu filho, ou seja, o próprio Deus mandando Jesus. E aí mataram o filho dele também. Ó, esse é o herdeiro. Vamos matar ele. Vamos matar ele. E aí pegaram o filho do dono da terra, mataram ele. Aquela terra era uma terra para dar fruta, era uma terra para alegria, era uma terra guardada, era uma terra... O dono da terra deixou tudo pronto, Joel. Mas pela ganância aqueles homens só matavam quem fosse lá buscar o fruto. E aí Jesus pergunta para eles, o que vocês acham que vai acontecer no final? E aí eles respondem, os fariseus respondem. Bom, o Senhor vai vir e vai fazer perecer esses lavradores malditos, esses bichos, que era ele mesmo, né? E depois vai colocar outros lavradores para labrar a terra e te entregar o fruto no tempo certo. Aí Jesus vira para ele e fala assim, na verdade eu quero dizer para vocês que as prostitutas, os cobradores de impostos, vão entrar nos céus na frente de vocês. Vai tomar o lugar de vocês e vai entrar na frente, porque vai ser tirado de vocês o privilégio de falar do reino e vai ser entregue a eles, um outro povo que vocês não davam nada por eles. Tipo a mulher que eu preguei aqui domingo à noite, aquela que chega e quebra o vaso lá dos pés de Jesus. O texto fala pecadora, né? Não tem nome. Lucas fala pecadora. Tipo, era o único rótulo que ela tinha. Uma mulher da cidade, conhecida, pecadora. Não tinha nome. Os teólogos sabem o nome, legal, Maria, tal, mas aquela ali de Lucas, ele deixa sem nome. Eu gosto dela porque não tem nome. A gente pensa que isso está muito distante, a gente pensa que isso está muito... Foi só uma parábola de Jesus, mas não. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você ainda não tenha entendido. Eu quero encerrar por aqui. Nós, eu e você, somos os bons lavradores que entramos no lugar desses maus lavradores. Talvez você ainda não tenha entendido isso, mas nós já somos os bons lavradores. Aqueles que Jesus chamou, que o Senhor chamou e falou assim, olha, eu comprei uma terra. Eu comprei uma terra linda, uma terra fértil. E aí eu cerquei ela para vocês, só para vocês. Eu plantei vinhas nela. Eu plantei o melhor, porque a vinha era mais valorizada na época. A terra que dava para plantar vinha era a terra mais valorizada. Ou seja, essa parábola ela diz um monte de coisa para a gente. Eu não vou pregar sobre essa parábola, só sobre ela.
Deus nos colocou onde havia valor. Amém? Onde havia valor. Olha, eu plantei vinho, construí um lagar. Eu coloquei vocês para produzir alegria. Eu não coloquei vocês no meio de um jardim para produzir tristeza. Eu não chamei vocês para tristeza. Eu chamei vocês para ter alegria, para produzir alegria. Eu coloquei uma torre também lá, de vigia. Porque eu sei que o inimigo ia querer saltar a cerca. É por isso que a parábola começa dizendo que o dono da vinha botou primeiro o quê? A cerca. A cerca. Jesus vai dizer que o salteador, o ladrão, o falso profeta, ele não entra pela porta, ele pula. Por isso que o Senhor colocou a cerca e colocou uma torre de vigia para que a gente ficasse ali dentro, protegido. E aí vieram os lavradores maus que se achavam os donos dessa terra, dessa coisa maravilhosa, e matou todos aqueles que chegaram para ajudar, aqueles que vieram buscar os frutos, porque aonde nós estamos tem que dar fruto. Aonde nós estamos tem que dar fruto. E aí vieram outros, e eles mataram também. E aí veio o próprio Filho de Deus, e eles mataram. E presta atenção, amados. Presta atenção para você entender que esse capítulo 21 é um texto só. A mesma turma que joga as capas no chão para ele passar no jumentinho, é a mesma turma que vai gritar daqui a algumas semanas: crucificam, crucificam, crucificam. Você consegue entender por que essa parábola fecha o capítulo 21? A mesma turma que estendeu capa, botou folha de palmeira, vem, ó rei bendito, é o rei que vem em nome do Senhor, festa, povos, imagina, final de todo mundo, hein? Amado, a mesma turma que faz a entrada triunfal de Jesus é a mesma multidão que vai crucificar ele, que vai falar lá no dia do julgamento: vocês preferem que eu solte esse ladrão, esse malfeitor, esse assassino, ou este homem que nada fez? Mas deixa essa palavra lá para o final, que eu vou pregar lá no final, eu vou tocar nela. Amém? É a mesma multidão, é a mesma, são os lavradores maus. Mas sabe, amado, Deus nos chamou para ser lavradores bons. Fala isso para o seu irmão. Deus te chamou para ser lavrador bom. Deus te chamou para ser lavrador bom. O lavrador bom, ele sabe onde ele está. O lavrador bom, ele sabe que ele está numa terra que não é dele. Pronto, número 1. O lavrador bom, ele sabe que ele está numa terra que não é dele, seu tio. É uma terra arrendada. Amém? Amém? Ele sabe que aquela terra tem valor. E ele cuida bem dela, porque tem valor. É minha, não é qualquer plantio. É minha, não é giló, não. É minha. Não é jaca, não, é vinha. É diferente. Ele sabe que tem um lagar. Ele sabe que tem um sacrifício, mas que o sacrifício traz alegria. Ele sabe que tem uma torre de vigia, tem proteção nesse lugar. Eu e você somos os bons lavradores. Nós estamos inseridos dentro dessa terra. E o Senhor diz, aliás, o Senhor não, os fariseus, os maus lavradores, foram que responderam. Eles é quem disseram: os bons lavradores entregarão o fruto no tempo certo. Não foi o Jesus que falou. Jesus pergunta para eles: o que vocês acham que o dono da terra vai fazer? Eles falam: não, vai mandar outros lavradores bons, vai fazer perecer aqueles ruins, vai mandar outros bons que entregam o fruto no tempo. Fala para o seu irmão: entrega o fruto no tempo certo. Entrega o fruto no tempo certo. Talvez você ainda não tenha entendido a tua posição dentro desse negócio, mas Deus te trouxe hoje aqui para você entender a tua posição. A tua posição é do lavrador bom. A tua posição é daquele que arrendou a terra para o Senhor. A tua posição é daquela que você sabe tudo que tem na terra. Você é responsável por tudo que tem aqui. E o lavrador bom, ele vai entregar o fruto no tempo certo. Jesus não vai passar no caminho: estou com fome, e vou olhar para o pé do Alex: tem fruta aí não, meu filho? Seca logo, imagina, para secar. Gente, vai virar do avesso, né? Porque, vai ficar só a barriga. Então, gente, em nome de Jesus, a gente tem que dar frutos no tempo certo, para que quando o Senhor passe, nós não sejamos recebidos. Amém? Eu quero orar por você. Vamos orar.
seja o domínio pelo século dos séculos. Pai amado, que não sejamos como os fariseus, Pai. Que não sejamos como aqueles, Senhor Deus, que querem só usar. Querem usar, Pai, os benefícios da religião. Não queremos, Pai. Tira de nós toda a vaidade. Tira de nós todo interesse. Tira de nós tudo aquilo, Senhor Deus, que atrapalha, Pai, a nossa intimidade contigo. Pai amado, nós queremos dar fruto no tempo e fora do tempo, Pai. Pai amado, que a nossa lavoura não venha ficar ressequida. Que a nossa lavoura, Senhor Deus, seja fértil. Pai, que a nossa lavoura não seja destruída. Pai amado, se por um motivo qualquer, Pai, se por uma força maior qualquer, Pai, a gente tenha deixado, Pai, a nossa terra, a terra que nos entregou, Pai amado, nos coloca de novo no centro dela e nos dá capacidade de arar, nos dá capacidade de semear boa semente, nos dá capacidade, Pai, de colher bons frutos. Pai, nos dá capacidade de entregar esses frutos, Pai. Pai amado, abençoa cada um aqui, porque aqui, Pai, Tu levantou os bons lavradores, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que cada um saia daqui sabendo, Pai, que é um bom lavrador, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Você pode aplaudir o teu Deus. Aleluia! Mais que uma igreja, somos uma família.